Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo 32. Evangelho de São Marcos, sobrinho de Barnabé. Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 32 ao 35. Marcos, capítulo 7, versículo 32 ao 35. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Marcos, capítulo 7, versículo 32 ao 35. Diz assim a palavra do Senhor: Trouxeram-lhe um surdo e gago e rogaram-lhe que impusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe na língua com saliva. Depois, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se os ouvidos e o impedimento da língua logo se desfez e falava perfeitamente. Senhor nosso Deus, te adoramos, te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade que nos concede, Senhor, para estarmos aqui reunidos em Teu nome, para adorar e exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Pai soberano, que foi falado, ó Pai, através de louvores cantados, ó Pai, que tem chegado ao trono do Senhor com cheiro suave e agradável, mas fale conosco também, Senhor Deus, na Tua santa palavra dessa noite, que não venha eu falar nada de mim mesmo, mas me usa, Senhor, para falar comigo e com a Tua igreja nesta noite, ó Pai, naquilo que o Senhor precisa e necessita falar conosco, abrindo a nossa mente, nos dando sabedoria, Espírito Santo, para compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, glória a Deus. Jesus, ele estava transitando na região de Decápolis, uma região de 10 cidades. Cidades essas que o maior povoado ali na cidade era de gentios. O que é gentios, pastor Esdras? Gentios são pessoas que não faziam parte do povo judeu, como nós. Então Jesus, ele transitava por essas cidades. Aqui fala do versículo 31, das terras de Tiro e de Sidom, e foi até o mar da Galileia. Essa trajetória custou cerca de 65 quilômetros. Era muita viagem para andar. Jesus andava, caminhava. Nessa caminhada na terra onde ele passou, a palavra não fala muitos milagres que Jesus operou, porque se falasse, a Bíblia não caberia, seria muitos e muitos milagres que a Bíblia ainda não falou sobre Jesus. Mas por essa cidade, nesse percurso, não seria possível Jesus não operar milagres nessa trajetória enorme, comprida e desgastosa. Jesus então, ele operou milagres nessa região e as pessoas ouviram falar dele. Ou seja, ele não chegou apenas para o povo judeu, o povo dele, mas também para os gentios que somos nós, pela sua imensa graça e misericórdia. Jesus, ele estava caminhando e durante a sua trajetória, ele passou por uma cidade de Gadara, onde havia 2 endemoniados. Vocês sabem muito bem dessa história. O endemoniado Gesareno ou de Gadara, Gadareno. Endemoniado esse que tinha uma legião dentro dele. Legião era, a gente pode calcular aí 6.000 demônios dentro de uma pessoa. Era muito demônio. E Jesus, nessa trajetória, nessa cidade de Decápolis, lá em Gadara, ele expulsou o demônio desse homem, mandando para os porcos, porque os demônios clamaram ao Senhor: mande nós para esses porcos. Os porcos, eles entraram nos porcos, eram mais ou menos 2.000 porcos ali. Esses 6.000 demônios entraram naqueles porcos e se precipitaram no mar. Com isso, aquele povo que tinha o sustento pelos porcos, expulsaram Jesus da cidade. Sai daqui! Você acabou com o nosso comércio, acabou com a nossa finança aqui. Os porcos eram o nosso meio de venda, de poder ganhar o nosso sustento. Estou querendo contextualizar que nós vamos passar aqui daqui a pouco. Então, nessa cidade, eles expulsaram Jesus dali.
após o milagre ser acontecido, após aquele homem ser restaurado e ser liberto de demônios. Aquele homem, ele não ficou calado. A palavra fala que ele anunciou o Evangelho de Jesus. Ele falou que Jesus o libertou. Ele falou que Jesus o libertou dos demônios que estavam oprimindo ele durante muito tempo, que fazia ele comer carne humana, fazia ele se rolar, andar nu. Então, o Evangelho de Cristo transformou aquele homem naquela cidade que expulsou Jesus, começou a pregar para aquela cidade. Aí, nesta passagem onde lemos, Jesus ele transitava para o próximo do mar da Galileia. Ele passou por essa cidade aí. E querendo ou não, talvez, a Bíblia não cita ao certo, mas ficava perto dessa cidade, onde ele expulsou o demônio do homem endemoniado. Com isso, aquele povo que outrora tinha expulsado Jesus da cidade, agora o que eles fazem? Eles pegam um surdo e um gago, o surdo e gago, a mesma pessoa, ele era surdo e era gago, pegam a pessoa e levam até Jesus, rogando para Jesus que curasse aquele homem. Antes, expulso Jesus. Agora que é Jesus para perto, toda pessoa que reconhece Jesus como seu Salvador pela palavra, sempre vai querer Jesus para perto de ti. Isso é a palavra do Senhor. Então olha para você ver. Aquela cidade não mais queria Jesus longe, agora quer Jesus perto. Aquele homem era surdo e era gago, não tinha como falar direito. Ele falava meio embolado, ninguém entendia, porque a sua língua era presa, vamos dizer assim. E era surdo. Então, pelo ato das pessoas levarem ele até Jesus, provavelmente ele não conseguia, não sabia quem era Jesus, quem estava curando, quem estava libertando pessoas neste mundo, nessa terra. Porque como ele ia ouvir falar, cego, por exemplo, tem um ouvido. Então, tem um tal Jesus curando, libertando, está ouvindo tem um Jesus. O surdo não tinha como ouvir. Ele tinha como ouvir as pessoas falando, mas e se ele fosse surdo de nascença? Como ele ia aprender o alfabeto? Talvez naquela época tinha ensinamentos para surdos, mas a gente não sabe ao certo. Então, aquele surdo, ele era gago e as pessoas, por pena dele, vendo ele transitar durante tempos e tempos ali, triste pelo fato dele andar daquele jeito, sendo surdo e gago, talvez humilhado por algumas pessoas, porque a gente vê uma pessoa deficiente, o mundo lá fora normalmente faz o bullying com essa pessoa, o que é errado, não é o Evangelho de Cristo, mas infelizmente a maldade no coração do homem é muito grande. Imagina esse homem gago, por não falar direito, ser surdo, ser sempre humilhado por essas pessoas. Mas essas pessoas que rogaram por Jesus para ele, são pessoas que compadeciam da alma deste homem. São pessoas que ouviram Jesus lá em Gadara, imagino eu, e agora, vendo Jesus aparecer novamente, peraí Jesus, tem um surdo aqui para o Senhor curar. Tem um gago aqui, um surdo e gago para o Senhor libertar ele, Jesus. Por favor, liberta ele, cura ele. Rogaram a Jesus. Então Jesus, o que ele fez? Ele não pegou o gago na hora, o surdo, e curou naquele momento. A palavra fala no versículo 33 que Jesus tirou ele da multidão, levando ele à parte. A multidão estava rodeando Jesus, chegou com o surdo e o gago para ele, vamos imaginar a cena. Ele pega o surdo e gago e leva à parte, os discípulos com ele, e a multidão só afastada de longe olhando. Talvez o Pedrão fala, não, vem não, Jesus quer ter uma parte de particularidade com o homem aqui. Pedrão era mais possível, né? Ele era o líder dos discípulos, então imaginou que ele barrou aquela multidão. Pera aí, vai querer uma parte com o surdo aqui. Isso nos mostra que Jesus, ele nunca operou querendo ser famoso. Olha só, ele é Deus. Ele jamais operou milagres e pregou a sua palavra querendo fama, querendo ser reconhecido. A gente vê que todo milagre que ele operava, não fala nada para ninguém não. Fala não. Está certo que não era o tempo dele morrer ainda. Mas ele não queria fama, ele nunca vai querer fama. Ele quer que a gente o ame verdadeiramente. Infelizmente há pessoas em nosso meio que têm o dom da cura, o dom da revelação, mas quer o seu nome estampado em outdoors, quer seu nome estampado em redes sociais, falando que cura, que liberta, que batiza, que faz isso, que faz aquilo. Jesus não quis nada disso. Jesus ele colocou aquele homem à parte para mostrar para nós, eu dou o poder para vocês operarem o meu milagre pela alma da pessoa, não é para você se engrandecer no mundo lá fora, não.
Infelizmente, há muitos que fazem isso. Deus capacita, o Espírito Santo lhe dá os dons para a gente operar a obra de Deus. A questão é que as pessoas hoje têm o dom, mas querem se engrandecer. Pode ver aí, um tal pregador que cura e faz milagre está vindo em tal igreja. Está lá, estampado a foto do homem, o nome e tudo mais. Isso é errado. Jesus não agrada disso, Ele ensinou para nós. Ele operou a parte. Por quê? Porque a maior preocupação dele não é o nome dele ser exaltado na boca das pessoas. A maior preocupação dele é a sua alma, é a minha alma. Ele quer ter uma particularidade com nós todos os dias. Mas a gente quer ter com ele. Aquele surdo talvez não conhecia quem era aquele homem à sua frente que o povo levou ele. Mas talvez, ao ver Jesus curar, ele vendo, ele pode ser que ele deduziu, peraí, talvez esse aqui seja um homem que tem poder de curar. Então ele creu que aquele povo estava levando ele para uma situação que iria libertá-lo. Então uma fé e uma esperança surgiu no coração desse homem. Aquele homem então ele aceitou Jesus carregá-lo até a parte. E essa levar a parte também nos traz outro sentido. Há certos milagres e operações que Deus ele não vai operar em meio à incredulidade do ser humano. A palavra fala que devemos ter fé para que as coisas aconteçam em nossa vida. Talvez no meio daquela multidão tinha muita gente incrédula, lembrando do que aconteceu lá em Gadara, que expulsaram ele. Talvez alguns ali ainda estavam rancorosos com ele. Talvez isso atrapalharia a obra dele ser feita. E aquele homem, ao ser liberto, talvez judiasse daquele homem. Então há certos meios que Jesus, às vezes, ele fala com nós, opera longe de multidões. Porque tem muita gente incrédula que não vai acreditar no meu milagre e vai atrapalhar o meu milagre acontecer. Porque para o milagre do Senhor acontecer no meio do povo, todo mundo tem que estar numa só fé. Amém. Se alguém chegar aqui querendo cura e tiver algum de nós com dúvida que Deus vai curar, pode atrapalhar o operar do Senhor. Não pode ter incredulidade no nosso meio. Deus ele quer operar, Deus ele quer fazer milagres, mas nós temos que estar unidos num só Espírito e numa só fé. Então, isso também mostra para a gente que Jesus levou a parte por conta de certos incrédulos naquele local. Mas Deus, ele tinha uma compaixão por cada alma que ele curava. Podemos ver que ele olhava com compaixão para a alma e com fúria para o pecado que causa uma destruição em massa em nossa vida. Jesus então, ele colocou ele à parte, ele opera de uma maneira diferente que a gente desconhece. Só que, por conta talvez desse detalhe de Jesus operar dessa maneira, desse método, há congregações, há pastores e líderes, há pessoas que curam e usam esse método, mas torna esse método um misticismo, ou seja, só vai ser curado se eu fazer dessa maneira, se eu fazer de outra maneira não vai. Mas não é assim. Jesus ele usou essa maneira, esse método que ele usou com esse homem, para aumentar a fé desse homem. Há certos meios que o Espírito Santo, não é você, vai te conduzir a fazer algo de maneira diferente para operar a cura na vida de alguma pessoa ou a libertação na vida de alguma pessoa. Podemos pegar exemplo. Talvez Deus fale assim, irmã Adriana, você é uma pessoa que está na sua casa querendo ser liberta da maldição. Ou o Espírito Santo está com você, Adriana, fala para ela começar a meditar na palavra e fala para ela colocar óleo ungido na água. Isso é um ato, não misticismo, é um ato dado pelo Espírito Santo para que a fé daquela pessoa aumente e ela creia que seja mais liberta. Porque há pessoas que necessitam de acreditar em algo apalpável. Não acreditam muito no sobrenatural. Então precisa de algo apalpável que ela veja como um ato de fé para crer que Jesus vai operar. Só que muitas congregações, não vou citar nomes, mas fazem um ato de misticismo. Está aqui a rosinha ungida, leva para casa que vai ser curada. Está aqui uma botija de azeite lá de Israel, leva para casa que vai ser curada. Se há pessoas que necessitam do ato de olhar, tocar para crer que Deus opera, amém. Mas eles tornam isso um ponto de venda, de comércio, e Deus abomina. Então eles usam trechos da Bíblia que elementos, objetos foram usados para um ato de fé,
e usam isso para que a pessoa comece a vender a sua alma para ser curada por aquilo que está sendo apresentado. Isso é abominável aos olhos do nosso Deus. Então, quando Deus te enviar para curar alguém, para libertar alguém, e você usar um método diferente, pode saber que o Espírito Santo vai usar para que aquela pessoa aumente a sua fé e Deus venha operar um milagre na vida daquela pessoa. Este homem, Jesus chegou até ele. Ô Samuel, vem cá. Vem cá, glória a Deus. Preocupa não, não faz igual a Jesus não, porque aí você vai, não tem como não, vem cá. Glória a Deus. O surdo e o gago, Jesus chamou ele à parte. Está aqui o surdo e o gago. Olha Jesus, o surdo olhando para Jesus. Não está escutando nada que Jesus está falando. Não escutava, surdo. E aí Jesus ele fala o quê? Ele pega os dedos dele, coloca no ouvido do gago. Coloca no ouvido. Na língua de Jesus, não vou fazer isso com você não, tá? Mas na língua de Jesus, ele pega na língua dele próprio, pega o dedo, molha o dedo e abre a boca do gago e coloca na língua do gago o dedo dele. Um dedo aqui, outro dedo na língua do gago. Quando ele colocou o dedo aqui e aqui, ele olhou para o gago e falou assim, Efatá. Ou seja, abre-te. Abriu a visão do gago e o gago começou a falar normalmente. Obrigado, professor. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Ele tocou no ouvido, era para sentir nojo do gago. Você vai sentir nojo alguém colocar a língua aqui e colocar na sua língua o dedo. Aquele gago, surdo, talvez ele achou estranho. Mas ele creu, pô, eu vou ser curado. Eu vou ser curado. Eu vou deixar ele me tocar porque ele vai me curar. A questão, ele não teve nojo. Vamos imaginar a multidão, se ele estivesse no meio da multidão. O que aquele povo ia falar? Que nojo! Está colocando a saliva na boca daquele gago. A incredulidade, a nojeira dos nossos olhos, iria atrapalhar a condução do milagre na vida daquele gago. Jesus chamou a parte do gago para fazer algo diferente, porque aquele gago iria aumentar a sua fé com esse ato que Jesus fez. Tocou? Tocou. Por isso que eu falo que às vezes Deus vai te usar de uma maneira totalmente diferente do que você espera. Não duvida dessa maneira, porque se Ele te conduzir dessa maneira, é para aumentar a fé daquela pessoa. Então Jesus ele olhou para o gago, o gago estava ouvindo, Efatá. Os ouvidos dele se abriu, ele começou a ouvir. E aí a língua dele despregou. Aí imagina ele, ó, eu estou ouvindo. Aí ele ouvindo a sua voz. Nunca ouvi sua voz, né? Eu estou falando, Jesus? É eu que estou falando, gente? Uai, eu estou ouvindo a minha voz, estou falando normalmente. Eu estou ouvindo. Isso é o poder do nosso Deus. Imagina os discípulos olhando com o olho arregalado. O que é isso, Senhor? Ô rapaz, você está falando mesmo, essa é a sua voz mesmo, você está falando. Você agora está falando normalmente, você não falava antes desse jeito, você falava, agora você está falando normal, meu querido. Amém. Imagina o Pedrão abraçando o homem, rapaz, vem cá, deixa eu dar um abraço. Eu estou ouvindo, Pedro, eu estou ouvindo. Quem que é esse que está me curando? É Senhor Jesus, o Salvador. Oh, glória a Deus. É Senhor Jesus, aquele que opera milagres, que é Filho de Deus. Passa a pregar o evangelho dele agora, fala de quem te curou. Fala de quem é o médico dos médicos para esse povo. Eu vou falar assim, com certeza, eu vou anunciar quem me curou. Eu já estava anos e anos desse jeito sem ouvir, anos e anos sem falar direito, e agora eu sei falar. Nem sei se estou falando certo, mas eu estou falando. Esse Senhor Jesus, Ele me curou. Imagino eu, a Bíblia não fala o certo, mas imagino eu que esse homem deve ter querido abraçar Jesus, a quem curou ele. Mas olha para você ver, antes de Jesus fazer esse ato de fé com este homem, Jesus, ele olha para o céu, versículo 34. Ele toca no ouvido, toca na boca do homem, na língua, e levanta os olhos ao céu. Antes de falar a palavra que iria concretizar a cura, Jesus ele olha para o céu no sentido de quê? Ô Pai, por favor, opera o teu milagre na vida desse homem. Jesus é Deus. Jesus é Filho de Deus. Ele precisava pedir ao Pai? Não, ele poderia operar sem pedir ao Pai. Mas o que ele nos mostra com isso? Toda operação, por mais que você tenha dom do Espírito Santo, sempre clame ao Pai para que Ele opere a vontade dEle nesta terra.
Pessoas, repito, que têm os dons. Muitos se engrandeceram e estão com o ego lá em cima. Não clamam mais ao Pai para fazer as coisas. Não pede direção a Deus mais para curar. Já chega falando, vem cá, vem ser curado, vem ser curado. E se Deus não quiser, como é que fica? Eu já ouvi casos que a pessoa, o pastor estava lá orando, cura Senhor, cura em nome de Jesus, cura em nome de Jesus. A mulher estava com fé. O pastor também estava com fé. Só que não era o tempo de Deus curar. Foi envergonhado. E não pediu a Deus direção primeiro. Jesus olhou para o céu antes de operar a cura. Isso é muito sério. Demônio é diferente. A pessoa está possessa, você não precisa pedir autorização. Você já tem autoridade de Deus para expulsar o demônio e libertar a pessoa. Mas cura é algo totalmente diferente. Porque talvez aquela pessoa está passando por uma enfermidade que é a permissividade de Deus para ela chegar até Ele. Ou talvez a consequência do próprio pecado. E vai passar por uma consequência por um tempo, para depois Deus vir e curar ela. Então não é no nosso tempo que vamos curar pessoas. É no tempo dele. Então quando chegar alguém enfermo perto de você, pai, é da tua vontade? Conversa com Deus antes de operar a cura. Porque se for da tua vontade, pai, eu creio e tenho fé que o Senhor vai operar a cura dessa pessoa. O Senhor vai libertar essa pessoa dessa maldição. Jesus, ele colocou o dedo no ouvido, na língua, olhou para o céu e clamou. Só que, além de clamar, a palavra fala que ele suspirou. Olhou para o céu e suspirou. O suspirar, primeiro, é a compaixão dele para com a alma daquele homem. Ele sentiu o que aquele homem estava sentindo, o desprezo, a dor de ficar surdo por um bom tempo na sua vida, sem ouvir nada, a dor de ser menosprezado pelas pessoas que o judiavam por não falar direito. Jesus suspirou porque sentiu a dor daquele homem. Nós, como filhos de Deus, temos que sentir o que o próximo está sentindo, para podermos operar o que Deus quer fazer na vida do próximo. Não adianta nós orarmos por uma pessoa se não compadecermos junto com ela das aflições que ela está passando. Você vai orar pela pessoa, a pessoa está vindo chorando, está vindo totalmente abatida, você nem pergunta o que está acontecendo, já vai logo orando e já vai logo falando, sem se compadecer da alma dessa pessoa. Como Deus vai operar dessa maneira? Jesus suspirou porque compadeceu do sofrimento daquele homem. Jesus suspirou porque ele lamentou pelo que o pecado estava causando na vida daquele homem. Jesus, ele detesta e odeia o que o pecado faz por nós. O pecado nos mata, o pecado nos fere, o pecado destrói a nossa família, o pecado destrói a nação. Jesus, ele fica triste com isso. Então ele suspira ao Pai. Pai, tenha misericórdia. Liberta este homem deste pecado. Liberta esta vida deste pecado que está deixando para baixo, abatida a alma. Então esse suspiro é compaixão, esse suspiro é lamento, esse suspiro é súplica para o Pai, para que o Pai se compadeça da alma e o Pai realize a cura na vida daquela alma. A gente vê que o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis dentro de nós. A gente não sabe orar. Ninguém sabe orar. A gente está sempre pedindo a Deus, Deus ensina a gente a orar. Nós vemos pessoas orar aí maravilhosamente bem, mas pode saber que elas pedem a Deus para saber, para ensinar elas a orarem. Eu mesmo todo dia, Deus me ensina a orar. Todo dia nós temos que pedir, porque o Espírito Santo, ele completa aquilo que a gente não consegue falar com Deus, com gemidos inexprimíveis. Aí, olha só, esse método de cura, Deus fala para nós hoje: deixa eu falar no seu ouvido e falar, para que eu abra a sua visão espiritual, para que eu abra os seus olhos espirituais, para que você veja e enxergue o que eu tenho para a sua vida no futuro. Eu tenho uma vida eterna, mas ainda enquanto eu não venho, eu tenho algo reservado para vocês, para que almas se rendam aos meus pés através das vidas de vocês para comigo. Deixe Jesus falar no seu ouvido esta noite e falar, para que te abra e te liberte de toda a lepra do pecado. Fala: Senhor Jesus, toque em mim com a sua saliva, não sinta nojo, toque em mim com a sua saliva, Jesus, e que a minha boca seja boca de profecia para as pessoas lá fora.
Seja uma boca que só fale bênçãos, profere bênçãos para as pessoas ao meu redor. Seja uma boca que repreenda o maligno, para que na minha alma não entre tristeza, para que na minha alma não entre nada que me fira, mas entre alegria e regozijo no Senhor. Senhor, Efatá, toque na minha língua, abra minha boca, para que eu profetize bênçãos e repreenda todo mal na minha vida. Peça ao Senhor: Senhor, toca no meu ouvido, toca na minha alma, para que eu venha ser usado pelo Senhor e o inimigo não se engrandeça pelo que ele está fazendo na minha vida, mas que ele venha ser envergonhado pelo nome do Senhor Jesus Cristo. A questão é ter fé. A questão é você querer não ouvir a voz dele. Senhor, abre meu ouvido para que eu ouça o Senhor falando comigo. Porque, Senhor, eu tenho vivido uma vida totalmente atribulada. Às vezes estou como esse surdo, eu não escuto a tua voz. Abre o meu ouvido para eu poder ouvir a tua voz, e eu ter a coragem do Senhor para combater aquilo que está me afligindo, Senhor. Neste momento, fala: Deus, abre o meu ouvido. Jesus, abra a minha voz. Senhor Jesus, toca no meu coração, para que eu tenha a minha fé alicerçada no Senhor. Há tipos de surdez espiritual. Há uma surdez que é uma pessoa indiferente. Uma pessoa está sofrendo, e essa pessoa que tem essa surdez espiritual, ela não se compadece dessa pessoa que está sofrendo, que está angustiando. É uma pessoa que vê o necessitado precisando de ajuda e ela menospreza, passa direto. É uma pessoa que não valoriza a alma daquela pessoa. E o ser humano, quanto mais o tempo passa, quanto mais próximo está a vida de Jesus, mais falta de amor tem para com o seu próximo e menos se compadece para com o seu próximo. Essa surdez espiritual está muito em nosso meio. Muitas pessoas não ajudam mais o necessitado, não ajudam mais o pobre. Uma pessoa chega perto de você pedindo pão, fala no meio geral, e aí a pessoa: não, tem não. Está negando o alimento para uma pessoa necessitada. Está surdo espiritualmente. Dinheiro tudo bem, porque a pessoa pode usar para drogas, mas alimento não devemos negar. Água não devemos negar. Vestimenta não devemos negar. Há muitas pessoas necessitadas, e nós temos que ter nossos ouvidos abertos para ouvirmos o clamor dos necessitados lá fora. A igreja do Senhor, ela tem que estar um ouvido espiritual aberto para ouvir o clamor dos necessitados, dos doentes, dos pobres. Porque nós, como igreja, temos que ajudar os necessitados e não menosprezá-los, não rejeitá-los, mas ajudá-los. Há surdez também, que a pessoa, ela tem uma casa toda reformada, toda bonitona, e ela não ouve a voz do necessitado quando bate na porta, querendo uma comida ou querendo até mesmo um abrigo, apesar que um abrigo é uma coisa complicada de poder acolher, mas com a direção de Deus você sabe quem você pode acolher e quem não pode. Mas há pessoas que batem na nossa porta pedindo auxílio. Falo meio geral, com a sua arrogância, por conta de você ter uma casa toda bonitona, ter um carrão todo bonitão, tá andando todo de grife, você deixa a sua altivez subir, o seu orgulho, o seu ego, e você não jamais ouve a voz do necessitado. O orgulho sobe, a ganância por dinheiro sobe, e você fica surdo espiritual. Há surdez também, que são pessoas que têm os ouvidos fechados a conselhos e a admoestações para o bem. Você aconselha a pessoa, e a pessoa quer nem saber do seu conselho. Ouve só por ouvir, mas não pratica. Isso é uma surdez espiritual. Não quer ouvir o conselho de ninguém. Pede conselho, mas não quer praticar. Para que pediu então? Está surda espiritualmente. Toda pessoa que nos pede conselho, de bom grado, pare, ouça e dê conselho a essa pessoa. Tenha um ouvido espiritual para ouvir essa pessoa e poder orientar a alma dessa pessoa para chegar até Deus. Há pessoas que têm a surdez espiritual, na qual não conversam com seus filhos em casa, não conversam com seu marido, com a sua esposa. A sua família é uma desordem total.
tem um ouvido fechado. O filho chega para poder conversar com o pai e com a mãe. O pai e a mãe rejeitam, o filho quer nem saber do que o filho está falando. O marido chega para a esposa para falar algo, a esposa rejeita, ela fala, não, quero ouvir agora não. A esposa chega para o marido, quero ouvir não. Surdez espiritual. Aí você vê na sua família o quê? Destruição. Porque isso é espaço para o diabo trabalhar. Não está tendo comunicação familiar. A surdez espiritual tem que ser tirada do nosso meio. Há muitos cristãos que estão com os ouvidos surdos no meio da família. No meio da igreja também. Não ouve nem a voz do pastor. O pastor ensina, o pastor está me xingando aí. Você está falando da palavra, não está xingando. É a palavra que está te exortando. O irmão ali está falando mal de mim. Ignore. Ore pelo seu irmão. Tem um ouvido espiritual para que transformar as calúnias em orações. É isso que nós temos que fazer. Te caluniou? Vai orar. Vai orar por aquela alma. Transforme as calúnias, as pedras, em oração. Mas voltando para a família. Há muitas famílias destruídas por conta de falta de diálogo e o ouvido para ouvir o clamor um do outro. A pessoa só sabe ordenar a ordem, reclamar e pôr obrigações para o seu próximo que convive. O certo é a família viver em conjunto, conversa, diálogo, ouça, para que possa haver uma união e o inimigo não venha destruir o seu lar. Porque o foco do inimigo, a gente sabe, por mais que Jesus falou referente aos mercenários, aquela palavra de roubar, matar e destruir, mas a gente pode usar sim para o meio espiritual, porque o diabo ele mata a nossa alma, o diabo ele quer destruir a sua vida familiar, a sua vida pessoal, e o diabo ele quer roubar a nossa fé. E a questão é, você está deixando ele fazer isso ao fechar os seus ouvidos para o seu ambiente familiar, ao fechar os seus ouvidos para a sua igreja e congregação. Então, pensamos ao Senhor, Senhor, efatai nossos ouvidos, abra os nossos ouvidos, para que possamos ser transformados pelo poder da Tua Palavra. Há surdezas espirituais nos governos, os magistrados, aonde há corrupção, há suborno, pervertem a justiça, inocentam o culpado e condenam o inocente. A surdez no governo. Quando os políticos hoje em dia estão corrompidos, surdos espiritualmente, dando ouvido à sua ganância, ao seu ego, na qual pessoas inocentes estão presas e pessoas culpadas estão libertas. Surdez espiritual que destrói nação. E o Brasil está pagando preço por conta disso. A surdez espiritual do governo está destruindo a nação do Brasil. Outras nações também aí fora. A surdez da presidência de certas ações está destruindo a nação deles. Surdez espiritual. A surdez também, aonde a pessoa ela não ouve de jeito nenhum a palavra de Deus. Vem no culto, ouve a palavra, mas o ouvido não entra, está fechado. A pessoa continua bebendo, continua fumando, continua fazendo orgias, continua profanando mentiras, continua caluniando o próximo, continua andando do jeito que quer. Ouve a palavra está sendo ensinada, mas não quer saber da palavra. Há isso no nosso meio também, no meio lá fora também, aonde as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, não querem aceitar Jesus em seus corações. Não, eu estou indo, estou ouvindo lá, não preciso aceitar Jesus, não quer aceitar a palavra. Surdez espiritual. Então nessa noite, em nome de Jesus, que Jesus venha, através da sua palavra, efatar, abrir os nossos ouvidos, para que sejamos transformados, como aquele surdo e aquele gago foi transformado pela palavra de Jesus. Então a palavra efatar é uma palavra que Jesus falou, totalmente diferente. Aquele povo não conhecia essa palavra, porque era gentil, essa palavra era hebraica, o povo judeu conhecia. Jesus ele usa uma palavra certa, objetiva, falando que só Ele pode abrir os nossos ouvidos espirituais. Só Ele pode abrir os nossos olhos, pode abrir a nossa boca, pode abrir o nosso coração, para podermos viver uma vida transformada pelo poder da palavra dEle. A questão é, nós temos tido fé bastante como aquele surdo, para deixar Jesus tocar em nós,
e falar efatá em nossas vidas? Muitas pessoas perderam a fé no Senhor. As pessoas hoje em dia não querem pedir mais para Deus tocar nelas, mas querem pedir bênçãos para Deus. Não fala mais: Senhor, abra o nosso entendimento. Senhor, efatá, abra o nosso coração, para que sejamos libertos de tudo que não lhe agrada, Senhor. As pessoas não fazem mais essa oração. Senhor, que venhamos ser como o Senhor quer que sejamos, seus imitadores, filhos do Senhor, nosso Deus. Que nessa noite venhamos pedir ao Senhor, não só hoje, mas sempre: Senhor Jesus, nos cure. Senhor Jesus, nos liberte. Senhor Jesus, abra o nosso coração, abra os nossos ouvidos para que possamos proclamar a Tua palavra e que haja transformação genuína em nosso coração, em nossa vida. Porque toda pessoa que é transformada, por mais que venha aflições, o Espírito Santo te alegra. Toda pessoa que é transformada, é a palavra que fala, não sou eu. Toda pessoa que é transformada por Jesus, realmente, se vem algum problema difícil de resolver, ela sabe, tem certeza que no tempo de Deus aquilo vai se resolver. Ela não se desanima, ela persevera, ela continua firme na presença do Senhor. Que o Senhor Jesus, nessa noite, nós viemos ouvir Ele falar aos nossos ouvidos: efatá. Abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, para que venhamos, Senhor Deus, ser transformados pelo poder da Tua palavra, como aquele surdo e gago foi transformado em nome de Jesus. E as palmas exaltando o nome do nosso Deus.